aproveitar aqui e fazer uma oração para que Deus direcione essa mensagem em nossos corações, que Ele fale de forma profunda. Hoje nós vamos encerrar essa pequena série do Jamal e já vou anunciar na próxima quarta a nossa nova série. Amém? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz através dos louvores. Te agradecemos pelo ar, Senhor, que nós estamos respirando aqui neste ambiente. Obrigado porque o Senhor falou através dos Teus servos que estavam louvando, e o Senhor vai continuar falando através da Tua palavra, Senhor. Te peço, me usa, Senhor, de forma poderosa, que não seja, meu Pai, meu intelecto, que não seja minha força, mas que seja a Tua mão agindo. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Sente, queridos, glorificando a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todos que tiraram tempo para nós estarmos aqui falando sobre esse tema. Essa mensagem Deus colocou em meu coração. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós passamos por dias difíceis, dias de luta, e muitas das vezes existe um crente disfuncional, um crente que ele não filtra muito bem nem a vida e nem as coisas espirituais. E nós acabamos então, quando o dia mau ele chega, nós acabamos por culpar a Deus. E muitas vezes nós perguntamos: Deus, onde tu estás? Onde o Senhor está nessa situação? Nós colocamos Deus na parede, e às vezes nós olhamos para o lado, alguém está contando um testemunho, olhamos para o ímpio e o ímpio está prosperando. E por isso Deus colocou no meu coração para nós tratarmos, porque só a maturidade, só as escrituras que vão trazer maturidade ao nosso coração, para nós entendermos, irmãos, esses dias, como é difícil nós respondermos algumas perguntas que às vezes o nosso coração faz. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que essa prova? E aí nós, semana passada, de forma introdutória, falamos aqui de Naamã. E o primeiro tópico, todos nós lembramos, foi que no dia mau, Deus está no controle. E aí mostrei que todos os dias, ainda que seja naquele dia difícil, Deus ele não perdeu o controle, Ele é soberano. Falei ainda que no dia mau, nas adversidades, nós descobrimos a nossa fragilidade. Como nós somos frágeis, né, irmão Carlos? Então, Naamã, imagina, irmãos, como nós passamos por isso. O dia mau, ele chega na vida de todos, aquele dia difícil. Mas, pastor, será que uma autoridade, um juiz, um empresário, um milionário, uma influência, um profeta, um pastor... Morreu um pastor dos Gideões, não foi hoje ou ontem? Super conhecido. Morreu jovem. Naamã, ele era simplesmente um grande guerreiro, respeitado. Ele era um homem da mídia, irmão. Naamã, ele estava nas principais páginas dos jornais. Mas no dia da adversidade, Deus revelou para ele a sua fragilidade. Muitas das vezes, Deus ele precisa permitir o dia mau, para Ele nos mostrar o quanto nós somos frágeis. Foi assim na vida dele, discorri também sobre isso. Em terceiro lugar, falei que na adversidade nós devemos resistir à amargura. Quem lembra disso aqui, a amargura? Porque a primeira coisa que aquela jovem que foi sequestrada do convívio familiar, ela estava lá agora na Síria, ela foi tirada do seu contexto, mas ainda assim
Essa jovem, ela era uma jovem missionária, pastor Ferreira. Muitas das vezes nós deixamos a amargura. Eu passei tantos anos na igreja, eu passei ali fazendo campanha, eu tocava baixo às vezes, tocava bateria. E mesmo assim um dia mal chegou, pastor. Olha, irmãos, como nós temos visto centenas de pessoas assim, pessoas que estão longe da igreja, amargurada, com um coração cheio de amargura. Quando eu pastoreei uma igreja numa favela, logo no início do meu ministério, eu fiquei sabendo que tinha um regente de um coral, dos homens, dos varões, e eu falei assim: gente, onde ele está? Ele falou: olha, pastor, parece que ele mora aqui do lado da igreja. E literalmente ele morava colado, saindo assim, ele morava à esquerda. Ele falou: ó, domingo eu quero 3 homens, nós vamos lá resgatar, vamos saber o que é que ele tem, o que é que está acontecendo. Irmãos, quando nós chegamos lá, ele estava meio-dia, após escola bíblica, ele estava lá no calor do Pará, só estava lá junto com eles, estava tão quente que estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego, estava muito quente. Eu cheguei lá, descontraindo, falei: meu irmão, eu assumi a igreja aqui, fiquei sabendo que você muitos anos foi, como é o nome, Márcio? Maestro do coral, regente do coral. Você é o regente. E ele era tão comentado lá, que os irmãos falaram: olha, pastor, a gente precisa resgatar o fulano, precisamos lá atrás dele. E aí ele estava lá numa cama, há muitos dias numa cama. E aí eu perguntei para ele: qual é o seu problema? E ele falou: olha, eu fazia regência, eu pregava a de Deus, mas o pastor começou a se enciumar, e o pastor e o irmão também me acusou, e quando nós fizemos um retiro, fulano, e por fim, a minha filha, aconteceu isso, e eu não estou muito bem com o papai do céu. Ele falou assim mesmo para mim: não tenho gás. Eu falei: tá bom, o gás a gente resolve, a gente vai resolver esse problema do gás hoje. Falei para ele. Aí peguei o dirigente, que o nome dele era Francisco, falei: irmão Francisco, abri, era baratinho nessa época, eram uns R$40 ou R$35. Falei: vai lá, compra um gás e volte aqui com esse gás na cabeça, nós vamos colocar para ele, para o nosso irmão aqui. E eu falei: levante, irmão. E ainda estava com roupa, estava com calça lá, irmão, porque é crente, né? Aqueles crentes da Assembleiano. Falei: levante, vamos orar. Oramos. E aí eu senti também de deixar uma oferta para ele. Estava passando necessidade, deu uma oferta. Falei: que Deus abençoe, fique à vontade. Quando foi à noite, irmãos, entra aquele irmão de gravata, todo arrumadinho na igreja. Na outra semana, ele estava lá pedindo: pastor, eu posso fazer a regência dos varões? Eu tenho uma música que Deus me deu. Aquele homem, se ele deixasse a amargura tomar conta do coração dele, seria uma alma para o diabo. Então, tome cuidado com isso. Não deixe a amargura em relação a pessoas nos ferem, pessoas vão nos ferir sim, mas Deus não quer que o seu coração, essa menina, ela poderia estar amargurada, os pais dela oraram talvez, para que ela voltasse para a sua terra natal, para o convívio familiar, mas Deus não ouviu, irmãos, porque Deus tinha um plano maior na vida dessa menina. Ele queria curar através dela, queria que eu pregasse sobre ela aqui, depois de tantos anos. Então, às vezes, nós só precisamos colocar a lente de Deus, falar: olha, Deus, Ele está nesse processo, Deus está nesse deserto, Deus está no controle dessa situação. Amém? Nós falamos disso, até que nós chegamos num quarto, onde eu falei que nós iríamos continuar, não sei se, deixa eu ver se, coloca aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Na adversidade nós somos desafiados e transformados. Eu comecei a falar um pouquinho aqui, porque a palavra do Senhor no verso 9 diz assim: então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Você imagina, irmãos, um homem
ali parece cena de filme, falei isso na quarta-feira, carruagem real, né? Eles vieram do grande império sírio, agora cavalo, agora ali o comandante, o general, e ali aquela carruagem da frente da casa do homem de Deus, de Eliseu. Ele mandou uma mensagem, né? Eliseu manda apenas uma mensagem a Naamã: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Ele tinha toda uma expectativa. Naamã pensou assim: olha, eu vou chegar com presentes, eu vou chegar em nome. Naamã não foi direto ao profeta, Naamã foi direto ao rei, e o rei que direcionou para o profeta Eliseu. E ali Naamã tinha toda uma expectativa, assim como nós temos. Irmãos, nós geramos as nossas próprias expectativas. Queira ou não queira, nós queremos que Deus haja exatamente da forma que nós queremos. Nós criamos a nossa expectativa. Só que se Deus permitisse que toda a nossa expectativa fosse realmente acontecesse, talvez você não estaria com esse esposo que está ao seu lado. Você lembra daquela namorada que você queria casar e Deus te deu um livramento? Você lembra? Pois é, foi livramento, né, irmã Dani? A irmã Dani está lembrando aqui. Só tinha um dente, né, irmã Dani? Foi livramento. Porque Deus, Ele nunca vai agir conforme a nossa expectativa. E nós temos que agradecer a Deus. Porque nesse contexto aqui, Naamã representa nós planejando. A palavra do Senhor lá em Provérbios diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Aleluia. Nós podemos fazer planos, nós temos a nossa expectativa, vai ser assim, e aí o meu príncipe ele vem assim, e eu vou me formar, e depois aí Deus ele vai lá e coloca a sua mão e fala: olha filho, eu tenho algo melhor para você, eu tenho um plano melhor para você. Naamã precisava ser cuidado no seu caráter, no seu orgulho, no seu ego. Deus não queria curar só a pele de Naamã. Às vezes você pensa assim: Deus, Ele quer curar minha dor de cabeça, Deus quer curar este câncer, Deus quer curar o casamento. Não, o plano de Deus ele é maior do que o seu. Ele quer te levar para o céu, Ele quer a tua salvação plena. O plano de Deus, você fala assim: eu estou orando por esse menino, que prova eu estou passando, meu Deus, Deus quer levar toda a tua família para o céu, irmão. Olha o plano de Deus maior, nesse deserto, Ele tem um plano maior, a expectativa é bem maior. Naamã tinha um plano definido em mente. Quantas vezes nós também projetamos nossas próprias soluções para os nossos problemas e ficamos quê? Frustrados quando Deus escolhe outro caminho. Não se frustre. Deus ele vai escolher um caminho que você pode não entender hoje, mas você vai entender. Os caminhos dele sempre são maiores e melhores do que os nossos caminhos. Naamã ficou então indignado e disse: eu imaginei que ele sairia para me receber. Veja se não é isso que nós falamos. Eu imaginei que seria assim, eu imaginei que seria espetacular. Olha, eu projetei ali que se acontecesse algo, eu iria na tarde de milagre, e lá as intercessoras e o pastor iriam orar por mim, e ali eu seria curado. Nós fazemos assim, irmãos. Mas se acontecer alguma coisa, eu vou fazer assim, e eu sei que Deus, né, ajudando Deus, e Deus vai fazer dessa forma, e Deus vai fazer assim. Naamã fez isso. Mas Deus não age conforme as nossas expectativas. Olha o que esse homem vinha pensando, esperava que movesse a mão. Olha, ele esperava, irmãos, muitas das vezes nós esperamos algo extraordinário, espetacular, e você não está nem percebendo que Deus está trabalhando na simplicidade nessa situação.
Deus está trabalhando de forma simples, com sabedoria. Ele está mudando corações, Ele está mudando estações. Já tem um novo chegando da parte do Senhor na tua vida, e você nem percebe. Sabe por quê? Porque você estava esperando a mega cena, você estava esperando a cena da virada. Ó, te converte, viu? Que Deus está falando aqui, irmão. O irmão Carlos está rindo ali. Você estava esperando a telecena. Olha o Carlos, você ficou vermelho. Deus está revelando tudo essa noite. Algo grandioso. E Deus, Ele está trabalhando nesse deserto o coração, melhorando o coração, mudando as mentes, mudando a mentalidade, mudando a fé, colocando chuva, colocando ausência de chuva. Ele está fazendo, não da sua maneira. Esse silêncio de Deus, que você está pedindo, Ele está dizendo para você nessa noite: filho, filha, eu estou fazendo da minha maneira. A minha maneira é melhor do que aquilo que você esperava. Aleluia. Isaías 55 fala que, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, aleluia, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Ei, o nosso caminho é muito diferente, irmãos. Nós não conseguimos entender a mente de Deus. Outro dia eu estava tão empolgado para pregar sobre a mente de Deus, mas eu até desisti, porque veio essa mensagem aqui. Estou preparando essa palavra. Os nossos caminhos não são caminhos de Deus. Olha, se você tivesse trilhado o caminho que você queria. Irmãos, eu mesmo passei no exército, logo no início, com 18 anos. Depois eu fui fazer geografia. Geografia, pastor? Foi. Eu falei, não quero geografia, eu vou fazer biologia. Fiz biologia. Depois eu concluí biologia, deu um ano de aula, eu falei, não é isso que eu quero. Fui fazer direito. Olha, sempre pensando nos meus caminhos. Sempre pensando nos meus caminhos. Deus, Ele queria que eu seguisse aquilo que desde criança, todos os profetas que iam na minha casa, eu sou de uma geração de pastores, eles falavam assim, 6 filhos, irmão. Aí o profeta falava assim, esse aqui é o filho da promessa, é ele que vai ser o pastor. Imagina os mais velhos. Eu nem sabia que a treta corria lá. Aí eu, um dia, criança, falei, mas o que é isso? Todo mundo fala, que filho da promessa é esse? A minha mãe, depois de muitos anos, ela falou assim, filho, a unção do pastoreio, a unção ministerial está na sua vida. E hoje, eles estão me assistindo, minha família me assiste. Hoje eu sou o pastor, meu pai é o pastor, ele está vivo, né? O pastor Mor, mas eu sou o pastor dos meus irmãos. Lá no grupo da família, eu sou o pastor dos meus irmãos e das minhas cunhadas, meus sobrinhos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Naamã estava pensando que seria da maneira dele. Talvez Deus esteja te falando nessa noite, filho, eu vou te surpreender. Irmãos, às vezes é simples, não é porque é simples que não vai ser surpreendente. Você entendeu isso? Não é porque Deus ele age de maneira simples que não vai ser surpreendente. A mudança que vai acontecer vai ser uma mudança extraordinária. Nós somos desafiados e transformados, porque a resposta dele não são os rios de Damasco, melhores que qualquer rio de Israel. Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Ele estava o quê? Furioso. Você quer ver um crente furioso? É quando Deus muda a nossa rota. Você quer ver um crente que você ora por aquele casamento, ora pelaquela pessoa aí, Deus vai lá e afasta. Deus fala, não, vou dar o livramento, meu filho, porque isso não é bênção, é maldição. Aí o crente fica furioso, e depois de alguns anos, Deus apresenta uma pessoa para casar, uma pessoa diferente, uma pessoa cheia de Deus, e aí só vai entender isso alguns anos depois. Naamã ficou, o quê? Furioso. Será que eu não poderia me lavar? Muitas das vezes, irmãos, o caminho que Deus toma,
não é porque Ele quer nos humilhar. Às vezes, o crente amargurado fala: olha, Deus, lembra que ali Jeremias estava amargurado, Ele me fez como pedra, como um urso emboscada. Deus, Ele pegou meus rins, eu já não sei o que é esperança, lá no Lamentações capítulo 3. Ele afastou-me de minha paz. Jeremias, ele estava ali num estado caótico. Porque muitas das vezes nós somos assim. Até que ele lembrou daquilo que Deus fez e trouxe à memória dele que a fidelidade, a esperança, que Deus era a porção dele. Ele trouxe à memória dele isso. E estava assim também aqui Naamã. Não há lugar para orgulho na presença de Deus. As provações são maneira de Deus destruir o orgulho e cultivar a humildade em nossos corações. Grave isso, irmãos. As provações, elas são a maneira de Deus destruir o orgulho e cultivar a humildade em nossos corações. Não existe outra maneira. Ou Deus nos quebra e a gente volta, zera tudo e volta do começo, ou a gente não consegue aprender. Naamã, ele precisava ser curado. Ele precisava. E aquilo Deus estava usando para um testemunho público, sim ou não? Estava usando para um testemunho público. Eu já quero te dizer que a bênção que Deus tem na tua vida vai ser um testemunho público para a tua família, para a tua casa, os teus vizinhos. Quando Deus te abençoar, vão dizer assim: olha, Deus é na vida do Paulo Medeiros, Deus é na vida do Léo. Ele tinha apenas uma chácara de 300 mil hectares, hoje ele é dono de todo Goiás. Levanta a mão aí, irmão Léo. Toda a inveja, Senhor, cai por terra. Toma posse. Mas pastor, só Deus sabe lá o que passou, né, irmão Léo? Dirigindo o trator no início, cultivando, plantando, levando para as feiras. Mas é um processo de Deus, meus irmãos. Então, tenho certeza que essas provações, elas são uma maneira de Deus destruir o nosso orgulho, cultivar, e tudo aquilo que Ele vai fazer vai se tornar algo público da manifestação da sua graça em nossas vidas, a manifestação do seu poder. Olha como Deus restaurou este casamento, olha como Deus restaurou este filho. Tudo isso aponta para Jesus. Olha como Deus fez a minha vida financeira, emocional, tudo isso aponta para Jesus, para a manifestação do seu poder na nossa vida. Amém, queridos? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O nosso problema é que quando nós não passamos pela cana, pela mão de Deus como cana, sempre está faltando alguma coisa, sempre está faltando-nos paciência, sempre está faltando humildade. Quando nós não passamos, irmãos, Deus, Ele usa o deserto para nos quebrar, Deus usa situações para nos moldar, para mudar a nossa forma de pensar, de agir, de andar. Ele vai usar isso para nos lapidar, para nos deixar mais pacientes, amorosos, atenciosos. Você já viu quando você briga ali com o cônjuge, com a esposa, e aí, aqui no gabinete, aí tá aquela confusão, quer separar, bala para todo lado, falou: olha, lembra quando vocês começaram o namoro de vocês, como eu era apaixonado, como Deus, e aquela conversa do pastor, né? Aí uma hora depois, eles começam a lembrar disso, já aconteceu recente, uma hora depois eles começam a lembrar disso, e já começa a ficar um mais perto do outro, já quer beijar na minha frente. Falei: olha, vão beijar lá para a casa de vocês. E sempre o relacionamento ele fica melhor. Você sabe o que eu estou falando. Depois daquela briguinha, o amor é diferente, o beijinho é diferente. Olha a cara do Carlos aqui. Cara, toda vez que você fica vermelho, você vai te denunciar. Acho que é verdade, verdade. Então, essas situações, elas não nos mudam. Às vezes a briga é
pelo celular, às vezes a briga é por conta de falta de atenção, e você conserta isso, e Deus ele vai nos consertando dessa forma. Persistência no processo, Naamã poderia ter desistido após a primeira ou segunda tentativa, especialmente se não houvesse mudança imediata. No entanto, foi no 7º mergulho que a cura se manifestou. Você já parou para perguntar, para pensar, por que 7 vezes, né? Olha, irmãos, tudo é um processo de Deus. Se você está aprendendo, glória a Deus pelo processo. Mas se você não está aprendendo, você vai voltar lá para o final da fila, para aprender de novo. Por isso que eu te digo, aprenda logo, seja sábio, porque senão Deus vai te espremer, aí você erra, você volta lá para o final da fila. A tua bênção, você está aqui, ó, na fila da bênção. E aí você passou essa fase, chega aqui, você erra de novo, aí você volta lá para o final da bênção. Por quê? Porque você não persistiu, porque você não se manteve firme, constante. Muitas vezes Deus trabalha em nossas vidas de maneira gradual, em processos. Deus, irmãos, não é mágico. Ele vai trabalhar com processos. Ele vai tirar alguma coisa, nossa, que a gente gosta. Ele vai deixar na escassez, num processo, para você voltar ao ponto de inflexão. Fala, peraí, o que é que eu errei aqui, Senhor? Para que eu estou passando por isso? Eu preciso corrigir a minha rota. Eu preciso saber porque eu estou passando por isso. E aí você volta ao marco 0. Então, 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus, Naamã, ele obedeceu após um conselho. Mas se o profeta não te pedisse algo mais difícil, você não iria, ó chefe? Ele falou, tens razão. Olha, irmãos, como Deus começou a tratar o orgulho aqui, né? Como Deus já começou a moldar aquele coração. Um general ouvindo o conselho de um subordinado, irmão. Deus começou o processo. 7 vezes na Bíblia significa plenitude, algo completo. Diga comigo, completo. 7 vezes também significa um processo. Deus, ele nos aperta em algumas fases, porque ele quer nos completar. A obra que Deus tem, irmãos, na nossa família, a obra que Deus tem na nossa casa, no nosso casamento, a obra que Deus tem em nosso ministério, é algo completo, é pleno, aleluia. Ele vai te conduzir a essa plenitude. Ele quer realizar. Mas Deus nem sempre nos cura no primeiro mergulho, mas Ele nos chama para continuar até a sua obra seja concluída, até que a sua obra esteja completa. Poderia ser 2 mergulhos. Eu imagino talvez Naamã dizendo assim, mais um mergulho, e aí muitas das vezes ele poderia pensar, eu vou dar 2 mergulhos, e alguém falava, não, Naamã, o profeta mandou, mergulha mais, está faltando 3 para 7, 4. Eu posso me confundir nessa conta aqui, tá, irmão? Falta 4. E aí mergulha a 4ª vez. E aí faltam quantos? 3 vezes. Mergulha mais uma vez, Naamã. Talvez na 5ª vez, olha, nós somos assim. Eu já fiz uma campanha, eu já orei por esse homem, esse traste não muda, pastor, este filho não muda. Calma, mergulha mais uma vez. Deus está dizendo para pessoas, olha, mergulha uma se for necessário, 2, 3, 4, porque é um processo, para chegar à plenitude de Deus, que Ele quer para essa situação, é um processo. Quando chega no 6º, Naamã contrariado talvez, mergulha novamente, com aquela cara de incrédulo, humilhado. Tu já pensou isso, irmãos? Um general mergulhando numa água barrenta, por um profeta que nem o atendeu, mandou um recado pelo estagiário dele, olha, vai lá e mergulha 7 vezes.
contrariado, humilhado. E ele vai lá e mais uma vez, mergulha. E quando o processo está completo, ele sai, a Bíblia diz que ele sai dali com a pele totalmente limpa, como uma criança. Sabe o que Deus está falando para pessoas? Quando eu fizer, quando este processo acabar, levante a sua mão assim, quando este processo acabar, eu vou fazer algo de excelência, a pele vai estar completa, limpa, tal qual uma criança, aleluia, vai ser algo de excelência. Quando Deus fizer a obra, vai ser algo maravilhoso. Irmãos, a pele de uma criança é algo limpo, é algo bonito, é algo que nós vemos lá atrás, né? Quando nós éramos crianças. Então, deixa o processo. Se Deus está dizendo, vai, mergulha mais uma vez, me busca mais, é porque Ele quer fazer algo de excelência. Humildade e submissão. A ordem de mergulhar no Rio Jordão foi um desafio à humanidade dele, de Naamã. Deus queria que ele entendesse que não é o lugar ou o método que traz a cura, mas é a submissão a Deus. Porque ele poderia, ali ao lado tem um lago, vai aqui no quintal, tem um córrego, né? Aqui em Brasília tem muitos. Mas Deus queria mostrar que não é, irmãos, o lugar. Lembra da pergunta, Senhor, onde nós devemos adorar? Uns dizem que é em Samaria, outros dizem que é nesse monte, outros dizem... Irmãos, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Não importa o lugar, importa é o Deus do lugar. O Deus que está com você, é Ele que vai restaurar, aleluia. É o nosso Deus que vai restaurar essa situação. Deus, Ele queria mostrar que não é o lugar e o método que traz a cura, mas a submissão a Deus. Então aprenda logo, se submeta. Tudo que Deus quer às vezes ouvir da nossa boca é assim. Sabe o que é que Deus quer ouvir das nossas bocas? Senhor, da minha parte eu não consigo. Da minha parte, Senhor, eu não consigo mais. Eu tentei, usei os métodos, eu fui para a Universal, depois eu passei na Assembleia, fui na Quadrangular, depois eu fui na Deus é Amor, e agora eu estou fazendo campanha lá no monte, onde tem um não sei o quê. Sabe o que Deus quer? Muitas das vezes, é a nossa sinceridade, é nos moer, que nem Naamã. Ele foi ao rei, ele tinha algo escondido, toda aquela roupa, aquela pompa escondia a sua fragilidade. Mas um dia Naamã, ele toma uma decisão de procurar o Deus vivo através daquela menina, através do profeta, mesmo não sabendo o que estava ali acontecendo, mas ele tomou essa decisão. Então, amados, não é o método. Às vezes você já falou assim, olha, eu já tentei o método X, eu já tentei o método Y, eu já fiz ali tratamento, eu já fiz a radioterapia, eu já fiz a quimioterapia, eu já tomei medicamentos para dormir. Deus está dizendo, não é o método, não é o lugar, sou eu, meu filho, minha filha. É o Deus que vai fazer. Mas ainda, na adversidade, no dia mau, Deus, Ele vai ser sempre glorificado. Amém, igreja? Deus, Ele vai ser glorificado na nossa vida, quando nós estivermos no deserto. Irmãos, foi no deserto que Deus, Ele operou os maiores milagres naquele povo. Você já imaginou uma coluna de dia protegendo do sol e à noite uma coluna de fogo? A humanidade nunca tinha presenciado isso. Eu quero te dizer que nesse deserto, nesse dia mau, Deus, Ele vai ser glorificado na tua vida. E você vai poder dizer, olha, Deus, no ano de 2024, eu estava passando a minha pior fase, mas hoje em 2025, eu quero dizer que Deus mudou o cenário.
Eu quero dizer que hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou vivendo a melhor fase com a minha família. A Bíblia diz no capítulo 17, está errado aí, está o 7, mas é o 17. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este teu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocausto ou sacrifício a qualquer outro Deus, senão o Senhor, ao Senhor. Aleluia. Deus, ele é glorificado, irmãos. Primeiro que Naamã, ele volta lá ao profeta. Ele quer dar presentes, ele está feliz. Ele quer conhecer melhor esse Deus. Ele quer conhecer melhor o Deus vivo, aquele que cura câncer, que cura lepra, que cura AIDS, que cura cegueira. Ele queria conhecer melhor, aleluia. Mas ele queria glorificar no dia mau. Deus, ele é glorificado em nossas vidas, aleluia. Deus quer usar nossas dificuldades como palco da manifestação do seu poder. Se eu te chamar agora aqui para dizer um testemunho, para você contar um testemunho de um dia mau, onde Deus foi glorificado, tem alguém que contaria? Tem alguém? Pastor, eu tenho. Não vou chamar aqui, eu só quero o testemunho. Alguém que já foi glorificado no deserto aqui, levanta sua mão, ó, quase a maioria. Porque todo dia mau, ele vai apontar para a glória. Nós não conseguimos por nós mesmos sair do deserto, se não tiver Deus direcionando numa nuvem. Por nós mesmos nós não conseguimos sair, irmãos, do buraco, se Deus não estiver direcionando as nossas vidas. Mas ainda, a adversidade revela a glória de Deus aos outros. A transformação de Naamã não aconteceu em segredo, foi um testemunho público da manifestação de Deus. Ao pedir para levar a terra de Israel consigo, ele estava declarando para todos ao seu redor que serviria ao Deus de Israel. Muitas das vezes a adversidade que enfrentamos são oportunidade para que os outros vejam a glória de Deus refletida em nossa vida. Aquele homem mal tinha conhecido Deus, ele já estava pregando para todo o exército, porque existia uma cultura que era o local. Olha, lembra que elevo meus olhos para o monte? Eles achavam que lá onde aqueles ídolos eles eram colocados, aqueles postes ídolos, aqueles altares, era lá que Deus operava os deuses. Então eles queriam ir para lá. Ah, mas está um movimento na terra tal, então vamos lá adorar na terra. Até hoje tem peregrinações, porque as pessoas pensam, olha, é na terra tal. Então Naamã falou, olha, então me deixe levar um pouquinho dessa terra aqui. Me deixa eu carregar um pouco dessa terra. Ele tinha esse pensamento que seria a terra, e ele pediu isso, mas ele deu o testemunho de que ele reconhecia que foi o Deus vivo que fez aquilo por ele. Charles Spurgeon diz assim: a verdadeira adoração não depende de onde nós estamos, mas de quem Deus é em qualquer lugar. Aleluia. Depende apenas de quem nós sabemos que Deus é. O que é que nós acreditamos? Se Ele cura, Ele vai ser um Deus que cura. Se nós acreditamos que Deus está aqui, e eu acredito, Ele está aqui para te tirar desse dia mau, deste deserto, aleluia. Nós não precisamos ir lá, mas eu vou lá pagar uma promessa. Irmãos, eu sou de Belém do Pará, terra do Sírio. Nós temos 2 milhões de habitantes. Quando chega ao Sírio, fica 4 milhões numa cidade, Belém, que é uma ponta de uma ilha. Quando você chega de avião, você vê Belém, a ponta de uma ilha. 4 milhões de pessoas puxando uma corda. 2 milhões de pessoas chegam na cidade de Belém para andar de barco, para andar de moto. Então tem a motociata lá da Santa. Tem o carro, né, mas
e tem também a procissão a pé. E no último dia todo mundo puxa a corda. E as pessoas são mortas todos os anos, pisoteadas, porque eles querem estar no lugar onde eles acham. Guarda essa frase para o seu coração. A verdadeira adoração não depende de onde estamos, mas de quem Deus é em qualquer lugar. E para finalizar, na adversidade, ídolos são revelados. Ele fala assim, Naamã: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. No dia mau, ídolos são revelados. E eu não estou falando de ídolos aqui só a santa, ou o santo lá da igreja, ou aquele que está lá na casa do fulano, ciclano. Ídolos do coração, estou falando. Porque se ele está falando isso, antes ele acreditava em outros deuses, antes ele fazia sacrifício para outros deuses. Naamã, irmão, naquele contexto, ele conquistava ali, a Síria conquistava, e geralmente eles passavam a adorar, parte do exército passava a adorar aquele Deus que foram conquistados. Então aquelas cidades, tinha um Deus pagão ali, que fazia chover, eles começavam a adorar. Tinha o Deus Baal ali, eles começavam a adorar. Agora, Naamã, ele muda. Ele já não tem ali a idolatria para outros, ele já não adora outros deuses. Fala assim: a partir de hoje, eu tomo uma decisão. Agora sei que o mundo inteiro não há Deus senão Israel. Aleluia. Esse homem sabe o que ele está falando. Ele conhecia a parte do mundo antigo. Ele sabia, eu via falar da deusa Afrodite, do deus não sei o que, o Apolo e vários deuses. Ele falou: agora eu sei. Isso já não faz parte mais da minha vida. Talvez nós, irmãos, nos dias de hoje colocamos ídolos no nosso coração. E Deus, no dia mau, Ele revela esse ídolo. Às vezes nós depositamos no neto. Quando nasce o netinho, a mamãe, ela some da igreja, a vovó, né? O vovô. Casamento. Estava aqui passando a prova, fazia a campanha dos 7 dias, das 7 terça-feira, ia para o jejum, casou. Fulano, estou sentindo a sua falta aqui. Não, pastor, que casei, né? Ídolos do nosso coração são pessoas, relacionamentos. Orou para ter um carro, hoje em dia vai embora no carro, não consegue dar uma carona para a irmã Renilda. Dorme dentro. Eu vi o irmão dizendo assim: pastor, eu comprei um carro e eu dormi dentro do carro. Ídolos do coração. Às vezes o dia mau, ele revela ídolos em nosso coração. Mas em nome de Jesus, está repreendido. Que você possa dizer: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão o nosso Deus, o Deus de Israel. Amém? Ao reconhecer o poder e a graça de Deus, somos convidados a abandonar os ídolos, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, e nos devotar inteiramente ao Senhor. Deus, Ele é glorificado, já falei isso para vocês. E para finalizar, Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, mas ele disse: a minha graça, Paulo, é o suficiente para você, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me alegrarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo dizendo, Deus falando assim para você: olha, a minha graça te basta. Aguenta o processo, aguenta a afronta que você acha que é uma afronta de mergulhar. Você queria mergulhar nas Bahamas, Deus está dizendo: olha, vai ali no Lago Paranoá. Às vezes Deus é assim conosco. Aguenta, irmãos, passa o processo, adora a Deus. Deus está dizendo, Jesus está dizendo para alguém: olha, filho, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Mas ainda, eu gostaria de terminar com a frase dela. Eu gostei muito desse livro de Joni Eareckson, que fala assim: a graça de Deus. Lembre que ela, aos 17 anos, quem não estava aqui, aos 17 anos ela foi mergulhar num lago nos Estados Unidos, e ela mergulhou de cabeça, pum, de ponta, bateu uma pedra, ficou tetraplégica. E ela ficou em depressão, ela não estava entendendo esse processo todo,
Até que um dia Deus teve um encontro, Deus foi ao encontro dela, e ela ali saiu do fundo do poço, começou a escrever livros, hoje ela é uma grande palestrante, e ela diz assim: a graça de Deus é como um abraço eterno, que nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis da vida. Fique de pé, amada igreja. Nós vamos preparar aqui, as crianças já preparam aqui, eu quero orar por você, e nós depois vamos fazer uma outra oração para nós finalizarmos. Feche os seus olhos, porque a graça de Deus, ela te visitou nessa noite. A bondade de Deus, ela nos visitou. Não seja um cristão alienado, amargurado. Deus está dizendo: eu estou contigo, meu filho, minha filha, neste processo. Eu estou contigo nesse deserto. Eu estou contigo neste dia mau. Eu estou apenas cuidando de você, te preparando para a nova fase que eu tenho para a tua vida, onde eu quero que você mude o seu comportamento. Eu quero que este deserto glorifique o meu nome através da tua vida, aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Até o dia mau, o Senhor não perde o controle. Nós queremos te louvar, porque o Senhor falou essas duas mensagens, essas séries sobre o dia mau. O Senhor falou tanto, Senhor, tanto aos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo. Me ajuda a suportar o processo.